Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Welber Cavalcante. Essa aula é uma aula para o sexto ano. Veremos hoje a aula 46 e 47. Faremos o exercício 4, o exercício 5, orientações para as tarefas 5, 6 e 7. Falaremos sobre os itens mais estratégia para o cálculo de porcentagem e porcentagem nas finanças. Pega o seu material de anotação. Não esqueça também de pegar seu lápis, borracha e caneta, sua apostila e vamos à nossa aula. Estratégia para o cálculo, módulo 15. Página 411 está escrito assim, ó, mais estratégias para os cálculos. Porcentagem. Pesquisa realizada com uma determinada turma revelou que 40% desses alunos precisam passar por uma reeducação alimentar. Se 10 alunos precisam mudar os hábitos, quantos alunos há na turma? Então vamos lá, simples. Se 40% corresponde a 10, 20% vai corresponder a 5, perfeito. Então 40 mais 40, 80, 80 mais 20, 100. Então 10 mais 10 é 20, né? E 20 mais 5, 25. Essa é uma das estratégias. Questão de número 2. Todos os alunos não gostam de futebol. Essa quantidade de alunos corresponde a 30% do total de quantos alunos nessa turma? Então você pode usar a estratégia que você quiser. Então, se 12 alunos não gostam de futebol e é 30%, 10 alunos serão quanto? Isto. 3 vezes menos, ou seja, 12 vai ser 4 alunos. Então, 10% vai ser exatamente 4 alunos. Então, se eu quiser saber em 100%, então 30 vezes 3 é 90, 90 mais 10 é 100%. Então, 12 vezes 3 é 36, 36 mais 4, 40. Dentre as estratégias utilizadas, escreva aqui qual que você utilizou. Então, a resposta pessoal, você faça a descrição da segunda, ou seja, dessa atividade 2 aqui. Exercício 4, utilizando uma das estratégias levantadas anteriormente, resolva a situação proposta. Então, tem aqui, 30 alunos correspondem a 10% de quantos alunos? Então, essa questão ela é bem simples, ela é bem tranquila. Estamos na página 412. Tá? Deixa o professor trazer para cá para a gente conversar um pouquinho sobre ela aqui. Ó. Então, 30 alunos corresponde a 10% de quantos alunos? Então, observa aí. Se ele já disse para a gente que 30 alunos é 10%, certo? Se já está dito aqui, ó, que 30 alunos corresponde a 10%, eu tenho que encontrar quanto? Eu tenho que encontrar meu 100%, certo? Eu tenho que encontrar o 100%. Então, só para você observar aqui, ó, o professor vai fazer aqui separadinho aqui, ó, para chegar em 100%, falta quanto? Para chegar em 100%, eu tenho que multiplicar por isso, eu tenho que multiplicar por 10. Então, se eu fizer aqui, ó, vezes 10, eu chego em 100%. 100%. Ok? 100%. Se eu multiplicar por 10, eu chego a 100%. Se eu multipliquei aqui por 10, então eu tenho que multiplicar o outro lado também por 10. Então, multiplicando aqui por 10, ou seja, fazendo vezes 10 ali também, ó, porque a proporção é igual. A gente tem que entender que a proporção é o mesmo valor, tá bom? Então, fazendo vezes 10 do outro lado aqui, eu vou ter o quê? Vezes 10. 30 vezes 10 dá isto, dá 300. Ok? Você pode usar outras estratégias também. Exemplo, se 30 alunos corresponde a 10%, né? Eu quero chegar em 100%. Então, você pode multiplicar isso por 3 ou por 9, né? Certo? E somar mais 30 aqui. Também vai dar certo também. Bom? R$ 60 corresponde a 30% de quantos reais? Então, vamos usar a mesma estratégia, né? Então, se R$ 60 é 30%, eu vou achar 10% aqui. Então, olha, vou fazer o seguinte. Vou fazer 10%. Então, 10% corresponde a R$ 20, certo? 3 vezes menos. Vamos colocar aqui, ó, R$ 20. Aqui por uma outra cor. Vou colocar uma cor preta aqui. Então, R$ 20 correspondem, certo? Correspondem a
10%. A 10%. Ok? Então, R$ 20 corresponde a 10%. Se R$ 60 corresponde a 30% e R$ 20 corresponde a 10%, eu vou ter que achar os 100% aqui. Tá? Então, vou usar a mesma estratégia da anterior. Tá bom? Vamos correr aqui, ó. Para achar o 100% aqui, eu tenho que multiplicar esse 10 por 10 também. Então, eu vou achar o nosso 100%. Então, é só fazer vezes 10 aqui. Ou seja, multiplicando ele por 10. Se eu multipliquei por 10 nesse lateral de cá, eu também vou multiplicar por 10 do outro lado. Certo? Então, eu tenho que fazer vezes 10 aqui também. Ok? Então, quando eu faço multiplicação por 10 aqui, eu encontro que 10 vezes 20 são exatamente R$ 200. Ok? Então, faça as demais contas aí, tá bom? Letra C dá 500, letra D que dá 2.800. Questão de número 2. No Brasil, os números apontam para 5,2 milhões de pessoas. Desses, 2,5% da população passaram um dia ou mais sem consumir alimentos em 2017. De acordo com os dados apresentados no texto, qual é a população brasileira neste ano? Então, aqui foi aquela estratégia que o professor utilizou. Olha aqui, ó. Bem simples, ó. 2,5. O dobro de 2,5 é 5. Então, qual que é o dobro de 5,2 milhões? É 10,4 milhões. De 5 para chegar em 100, de 5 para chegar em 100, deixa eu usar aqui. Ó, de 5 para chegar em 100, você vai ter que multiplicar por quanto? Isso, você vai ter que fazer vezes 20. Então, de 10 para chegar em 208 milhões, ou seja, de 10 vai ter que multiplicar por quanto também. Então, se aqui você vai ter que fazer vezes 20 para chegar em 100%, ó, de 5% para chegar em 100%, então aqui também você vai ter que multiplicar por 20. Vezes 20 aqui também. Certo? Então, quando você multiplica 10,4 vezes 20, você chega a 208 milhões. Ok? Bem tranquilo, tá? Você pode usar a sua estratégia também. Você poderia dobrar aqui, né? Daria 20,8, né? E depois, ou seja, que são 10%, e depois multiplica por 10. Daria a mesma coisa também. Ok? Vamos continuar a nossa conta. Síntese dos procedimentos. Então, nesse espaço aqui, você vai colocar todos os procedimentos que teve aqui nas questões anteriores, tá? Então, utilize esse espaço aqui para você descrever a síntese dos procedimentos de como fazer esses cálculos. Porcentagem, página 413, diz assim, ó. Algumas estratégias. Uma escola no período de matrícula apresentou a seguinte proposta para os pais: 12 mensalidades de 800 ou pagamento à vista anual com 8% de desconto. Letra A. Marcelo optou por pagar à vista as mensalidades de sua filha. Quanto ele pagou ao todo? Então, Marcelo vai fazer um pagamento à vista. Então, como que ele vai fazer isso? A escola dá 8% de desconto pelo pagamento, certo? Então, se a escola dá 8% do pagamento, ou seja, 8% de desconto, 12 vezes R$ 800 dá R$ 9.600. Então, R$ 9.600 é o valor que ele pagaria separado, ok? É o valor que Marcelo pagaria se fosse pagar mês a mês e tal, né? Mas não é isso que ele vai fazer. O que ele vai fazer? Ele vai pagar à vista. Então, se ele vai pagar à vista, a gente pega esses R$ 9.600 e vamos tirar 8% de desconto, ok? Então, se você pensar um pouquinho aí, como que se pode fazer isso, professor? Você pode fazer tanto na calculadora, quanto também fazer aqui no direto. Olha, se R$ 9.600 é o seu 100%, quanto que é 10% disso? Isto, R$ 960.
certo? R$ 960 é 10% disso. E 1% disso? 1%, professor, é R$ 96. Então pronto, você pode fazer 1% vezes 8 ou 1% vezes 2 e tirar dos R$ 960, que é o nosso 10%. Tá? Então você tem duas estratégias aí. O valor vai dar R$ 768. Você pega os 9.600 menos R$ 768, dá R$ 8.832. Tem outra forma de se fazer também. Você pega a sua calculadora, porque esse módulo a gente está falando sobre porcentagem, e você pode usar a sua calculadora. Então você coloca lá R$ 9.600 vezes 8% e aperta o igual. Dá R$ 7.768, ok? Beleza? Então esse aqui é o desconto que ele teve. Então, 9.600 menos R$ 768 dá R$ 8.832. Segunda pergunta, aqui embaixo. Joana tem 2 filhos nessa escola e ela quer pagar da seguinte forma. Nas mensalidades, ela vai pagar à vista do filho mais novo, ela vai pagar as mensalidades do mais velho à vista e do mais novo mensalmente. Nas mensalidades do filho mais novo, ela tem 5% de desconto. Então, quanto Joana gastou com a escola dos seus filhos nesse ano? Então, a primeira parte você já sabe, o filho mais velho você já calculou aqui em cima. Os nossos 8% também vale para o filho de Joana, é a mesma escola. E o filho mais novo ela vai ganhar 5% de desconto, certo? Então vamos pegar lá, cada parcela custa R$ 800. Quanto que é 5% de 800? Se fosse 10% seria 80, 5% é metade de 10%, então vai ser 40. Então R$ 40 é o valor do desconto de cada uma das mensalidades. Então 12 vezes 760, porque R$ 800 menos 40 é 760. Então 12 vezes R$ 760 dá 9.120. Somando esses dois valores, ou seja, 8.832 com 9.120, eu tenho um valor total de R$ 17.952. Feito? Tranquilo? A voz de Maria lhe deram R$ 1.000 de presente de aniversário. Esse valor foi depositado na conta poupança para a menina. Ao final de 6 meses, Maria recebeu um extrato do banco. Seu pai lhe disse: sua poupança rendeu 4% do valor que havia sido depositado. Pergunta: qual o valor da poupança da Maria nesse dia ou nesse mês? Então, 4% é R$ 4 de cada 100. Como eu tenho R$ 1.000, é 4. Isto. 4 vezes 10, que dá 40. Porque R$ 1.000 é 10 vezes mais que 100. Tá? Você pode usar a sua estratégia também. Todo mês, Caroline aplica R$ 50 na caderneta de poupança, consultava o extrato, constatou que o saldo era de R$ 682,92. Prevê que no mês corrente o rendimento seja de 1%. A jovem deseja comprar um celular que custa R$ 700. Será que Caroline, após o rendimento mensal, terá dinheiro suficiente para comprar este celular? Vamos fazer as contas com ela? Olha, se o total do valor que ela tem lá é R$ 682 e ele vai render 1%, então quanto que é 1% de R$ 682? 1% é aproximadamente 6,82 ou 83 centavos, certo? 6,83 centavos. Então, somando 682 com 6,83 centavos, dá um total de 689,79 centavos. Então, se custa R$ 700, ela não tem dinheiro ainda suficiente para comprar este celular no final desse mês. Questão de número 4. Caio quer um videogame novo e este mês ele fez uma pesquisa nos preços. Tá. Ele diz o seguinte, que o pai dele vai dar metade do que ele poupar, ou seja, metade do valor do console, se ele poupar, para pagar. Então, neste mês, ele fez uma pesquisa e constatou que o preço do console custa R$ 1.420. E ele consegue um desconto de 8%. Caio conseguiu economizar R$ 610
Ele fez as contas, constatou que seu pai lhe dera metade do valor sem desconto, ou seja, metade do valor do videogame que é 1.420 sem desconto, e ele consegue comprar o console. Você concorda com o Caio, sim ou não? Então vamos fazer as contas aqui, ó, metade do valor sem desconto, ou seja, metade de 1.420, é exatamente 710. Então, e o valor que o Caio tem é 610. Então, 710 mais 610 dá 1.320, certo? Então, é isso que o Caio vai ter no final das contas, ou seja, R$ 1.320. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos pegar os 1.420 e descontar 8%. Se você fizer 8% de 1.420, você vai encontrar R$ 1.306, o valor já com desconto. Então, vamos pegar aqui, ó, 1.420 vezes 8%, certo? Você vai encontrar R$ 113,06 de desconto. Então, coloca lá, 1.420 menos R$ 113,20 de desconto. Olha, R$ 1.306. Então, R$ 1.306 é o valor que ele vai ter como pagar à vista. E lembrando aqui que como já tinha 610 e o pai dele deu 710 para ele, então ele vai ter 1.320, ou seja, valor suficiente para comprar este console. Estamos na página 404. Acompanhe aí, vamos fazendo as suas tarefas. Questão de número 5. Antônio esqueceu de pagar a conta de luz no valor de R$ 120 e agora terá que pagar 1% de juro, mais 1,15 de multa por dia de atraso. A conta está com 10 dias de atraso. Quanto Antônio irá pagar esse mês na conta de energia? Então, 10 dias de atraso, ó, lembre aqui, você tem 1,15 por dia de atraso. Então, vamos fazer esse cálculo? 10 vezes 1,15 dá 11,50, certo? E 1% de multa de 120 é 1,20. Então, 11,50 mais 1,20 dá 12,70, mais 120, R$ 132,70 o valor total pago. Ok? Confira seu cálculo, vê se isso deu certinho no seu. Se não, volte aqui para a sua correção. Questão de número 6. Marcelo comprou uma bicicleta e pagou 25% do valor total de entrada. E os R$ 450 que faltaram, ele irá pagar em um mês sem cobrança de juros. Então, quanto custou a bicicleta? Vou fazer as contas. Bem simples essa conta aqui, né? Olha aqui. Se 450 corresponde a 75% do valor, ó, R$ 450 corresponde a 75% do valor, então eu tenho o quê? Quanto vai custar essa bicicleta no total? Então, para 100% aqui, falta mais 25%, concorda comigo? E lembre-se aqui, ó, 75% é o quê? 75% é 3 vezes 25. Isto, muito bem, 3 vezes 25. Então, 3 vezes algum número deu 450. Então, 3 vezes isto, 150. Então, vamos fazer aqui o passo a passo. Olha que simples que vai ficar. R$ 150 é igual a 25%. É igual a 25%. Certo? Então, se R$ 150 é igual a 25%, 3 vezes 25, ó, 3 vezes 25, vezes 3, e do outro lado também, vezes 3. Então, eu tenho que, para o primeiro, 150 vezes 3, 450. Para o segundo, 25 vezes 3, 75. Certo? Ô professor, mas não, eu não queria 3, eu queria 4, porque eu quero chegar a 100%. Beleza, você pode fazer também em relação a 4. Vamos trocar só a cor aqui para ficar um pouquinho diferente. Se você fizer a multiplicação em relação a 4, o professor trabalhando aqui com você, que é muito importante você entender essa proporção. Tá bom? Então, se você, ao invés de fazer vezes 3, fizer vezes 4. Então, 25 vezes 4, ó, multiplicado por 4 agora. Então, vezes 4 vai dar, isto vai dar 100%.
Então, você vai ter aqui 100%. Ok? E 150 vezes 4. Isso, você vai ter R$ 600. Ok? Bem tranquilo, bem simples. Essa conta que a gente chega, ou seja, esse resultado aqui, é um resultado muito interessante. Teste item 1. Na festa havia 36 meninos, eles correspondem a 40% do total de pessoas da festa. Qual o total de pessoas da festa era quanto? Então, ó, se 36 minutos corresponde a 40%, então estamos no teste, tá bom? Item 4. Se 36 minutos corresponde a 40% das pessoas, então vamos achar 10% aqui. Quanto que é 10%? 10% é dividir por 4, certo? 40, então dividido para 4 dá 10. 36 dividido para 4 dá 9. Ah, então 9 meninos. Eu já descobri aqui, ó, que 10% corresponde a 9. Se eu quiser chegar a 100% aqui, se eu quiser chegar em 100%, se eu quiser chegar aqui, 100%, então eu vou ter que multiplicar o 10 por quanto? Ah, professor, eu já aprendi essa. É só multiplicar o 10 por 10, certo? Então, se você fizer aqui vezes 10, multiplicando ele por 10, você vai encontrar quanto? Vai encontrar 100. E se você multiplicar 9 por 10? Você vai encontrar quanto? Isto, você vai encontrar 90. Perfeito. Ok? Então é isso que a gente chega ao valor final. Vamos na questão número 5. O preço de venda de determinado produto corresponde a 15% dos impostos. Ó, 15% corresponde a impostos, do restante, 40% corresponde ao preço de custo. Se o preço de venda desse produto é R$ 800, então qual é o preço de custo dele? Então, o preço de venda dele, 15% é imposto. Então, vamos tirar esses 15%, certo? Então, R$ 800 é nosso 100%, aqui a gente vai fazer a conta ao inverso, tá bom? Ó, R$ 800 corresponde ao nosso, isso corresponde ao nosso 100%, beleza? Então, corresponde ao nosso 100%. Então, se R$ 800, deixa o professor trocar a cor aqui, para ficar mais claro para você ver. Se R$ 800 corresponde a 100%, então ele diz ali que 15% desse valor corresponde ao imposto. Aí eu pergunto para você, quanto que corresponde a 1%? Ah, isso é muito fácil, professor. 1% corresponde a 8. Então vamos fazer lá 15%. Vamos utilizar aqui, ó, R$ 800 vezes 15%. Então dá R$ 120. E 15%, ó, dá R$ 120. Então vamos colocar aqui, 15% corresponde a R$ 120, certo? Se 15% corresponde a 120, então a pergunta é, quanto que você tem agora? Ó, do restante, 40% corresponde ao preço de custo. Do restante de quanto? Do restante dos 885% que sobrou. Então vamos ver quanto que sobrou? O que sobrou de 800 menos 120, o que sobrou foi, vou passar um tracinho aqui, isto, ó. O que sobrou foi exatamente 680, certo? Esse é os nossos 100% agora, beleza? Porque ele falou o seguinte, que 680 é os nossos 100% novo, nosso novo 100% agora. Bom, então vamos fazer uma nova conta aqui do lado, porque ele disse pra gente o seguinte, ó. De 680, 40% corresponde ao preço de custo. Aí a pergunta é, qual é o preço de custo dele? Então, 680, 40%, esse é o nosso 100%, certo? Vamos achar os nossos 40%. Vamos achar os nossos 40% aqui. 40%. Vamos usar a mesma estratégia.
certo? A mesma estratégia, tá? Beleza? Para a gente achar 40%, como que a gente vai fazer, professor? Ó, a gente vai pensar. Primeira coisa, se eu dividir 100 para 10, eu vou chegar a quanto? Isso, eu vou chegar em 10%. E 10% corresponde a quanto? Hã? Isto, 10% corresponde a 68. Então, se 10% corresponde a 68, ou seja, eu dividi por 10. Tá? Nós dividimos por 10 aqui. Então, 10% corresponde a 68, certo? Para chegar em 40% é só multiplicar por 4, certo? Então, ó, de 100 para chegar em 10 eu dividi. Então, vamos colocar o símbolo de divisão aqui. Então, aqui nós fizemos uma divisão. E aqui também nós fizemos a mesma divisão, certo? Foi dividido por quanto, professor? Foi dividido para 10. Então, aqui eu dividi para 10, certo? E aqui também eu vou dividir para 10. Então, eu dividi para 10, eu cheguei em 10%. 680 dividido para 10, cheguei em 68, certo? Agora eu tenho que chegar em 40%. Quanto que é 40%? Então, vamos lá? Para chegar em 40%, eu vou ter que fazer o quê? Uma multiplicação, certo? Então, eu vou multiplicar aqui, ó, por 4, e aqui também vou multiplicar por 4, certo? Então, para multiplicar aqui por 4, ó, vamos multiplicar aqui por 4, fazer 4 vezes. 4 vezes 10 é quanto? Isso, é 40. E 4 vezes 68, certo? 4 vezes 68, e isto, 272. 68 vezes 4, 272, tá bom? Deixa eu colocar aqui então, 272. Esse é o valor final. Vamos fazer as contas novamente, presta atenção. Do preço de venda de determinado produto, 15% é imposto. Beleza. Tirei 15% do valor do imposto. Deu 680. Aí é o seguinte, ó, do restante quanto? Do 680. Dos 680, 40% corresponde ao preço de custo. Então, dos 680, 40% é o preço de custo. Beleza. Vamos achar aqui quanto que é 40%. 40% de 272. Então, a pergunta, qual é o preço de custo? 272. Faça os cálculos, coloque aí na sua apostila bem bonitinha, tá bom? Para você fazer os exercícios em casa, exercícios 5 e 6, o 7 é apenas do glossário, determine quanto corresponde R$ 130 corresponde a 10% de quantos reais? Aquela mesma conta que a gente já tinha feito. 130, se 130 é 10%, para chegar em 100%, você tem que multiplicar 10 por quanto? Isso, por 100. Ó, 10 vezes 10 dá 100. E 10 vezes 130? 1.300. Então, o resultado é 1.300. Ó, R$ 130 é 10% de qual valor? R$ 130 é 10% do valor de 1.300. Questão de número 6, e você faça as próximas, né? Questão de número 6, resolva situações. Na compra de um livro que custa R$ 60, Marcela conseguiu um desconto de 5% ao pagar à vista. Então, quanto ela pagou pelo livro? Ó, se 10% de 60 é 6, 5% de 60 é metade, ou seja, 3. Então, se custava 60, passa a custar agora 57. 60 menos 3. Obrigado e até uma próxima aula.